4 de outubro de 2021. Neste domingo do Senhor, esta manhã chuvosa, vamos ao Santo Evangelho de hoje, narrado pelo evangelista Marcos, capítulo 10, versículos 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos, nós vimos aqui o relato nesse Santo Evangelho que o cego e mendigo, ele estava sentado à beira do caminho. Ele era cego, não podia ver porque não enxergava, mas ele ouvia. E ele ouviu os rumores de que Jesus estava passando pelas redondezas. E aí, ele tomou a iniciativa de pedir a Jesus, filho de Davi, que era assim que ele acreditava, que tivesse piedade dele. E Jesus ouviu e parou. Mas muitos da multidão repreendiam para que ele não gritasse. Mas quanto mais eles repreendiam, mais ele gritava. E aí Jesus, com sua misericórdia infinita, parou e mandou que chamasse o cego, que para o cego ia até ele. E o cego foi, jogou seu manto no chão e foi. Jesus perguntou: O que queres que eu te faça? Ele respondeu: Que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. A partir daquele instante, seus olhos se abriram, ele começou a enxergar e seguiu Jesus, conforme diz a palavra. A questão é, ele era um cego que estava à beira do caminho. O objetivo dele era recuperar a sua visão, porque ele, além de cego, era mendigo. E naquela época havia uma exclusão, como também em nossos dias existe esse preconceito. Infelizmente, existe esse preconceito. Porque, gente, todos nós estamos sujeitos a ficar cego, a ficar paralítico. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós somos igualzinho. A origem de um é a origem de todos. Agora, por que é que muitas vezes nós desprezamos os deficientes? Muitas vezes não o ajudamos os deficientes. Então, naquela época, já havia esse preconceito. E, infelizmente,
Em nossos tempos também continua esses preconceitos. Eu até diria que de uma maneira mais reduzida, mas não deixa de ter. E o importante foi que aquele cego, Jesus teve piedade dele e o curou imediatamente, conforme diz a palavra. Seus olhos se abriram e ele passou a enxergar e ele seguiu Jesus. Este ponto, ao meu ver, é muito importante, porque a partir dali ele seguiu Jesus. Então, ele não queria simplesmente a cura da cegueira. A partir daquele instante, ele passou a seguir Jesus. Em outras palavras, ele creu que Jesus é o Senhor e que Jesus é o dono absoluto de todas as coisas, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Pai, e o que é do Pai é do Filho. Por isso, Deus deu a Jesus todo o poder, toda a honra e toda a glória. Por isso ele curou o cego. E o cego seguiu Jesus. Aí está um ponto importantíssimo, que nós muitas vezes nós recebemos uma graça, mas nós esquecemos de seguir a Jesus. Muitas vezes nós pedimos por um problema que nós temos, é saúde, é financeiro, mas depois que a gente consegue aquela graça que o Senhor Jesus nos concede, o que nós fazemos? Simplesmente esquecemos de Jesus. E o cego fez o contrário. Ele foi seguir Jesus. A partir daquele momento, ele passou a seguir Jesus. Esse seguir Jesus não significa que ele foi fazer as caminhadas conforme Jesus fazia com os seus discípulos. Ele passou a seguir Jesus na fé. Porque a fé o salvou, a fé o curou de sua cegueira. Então, a partir daquele momento, ele passou a seguir Jesus na fé. É o que nós devemos fazer. Ele não estava sentado à beira do caminho por acaso. Jesus também não passou ali por acaso. A cegueira daquele homem foi para que se manifestasse nele a sabedoria e o poder de Deus. E ele, recebendo essa graça do Senhor, ele passou a seguir Jesus desde então. Caríssimos irmãos, nós somos a mesma coisa, a exemplo desse cego. Nós estamos também sentados à beira do caminho e de repente nós ouvimos dizer ou ver falar que Jesus está passando. E a gente pede a ele uma determinada graça e ele para prontamente e vem ao nosso socorro e nos socorre e concede aquela graça para nós. Só que nós, ao contrário do cego, nós não vamos seguir Jesus. Nós recebemos aquela graça. A partir de então, Jesus nos libertou daquele vício, daquele problema que nós tínhamos, da doença, enfim, seja lá qual for o problema. Jesus nos libertou. Ele teve compaixão da gente. E ele libertou, curou a gente, a exemplo do cego. Só que nós, a exemplo do cego, o cego seguiu Jesus e nós não. Nós não vamos seguir Jesus. Nós recebemos a graça, pronto, tudo bem, agora estou com o meu problema resolvido, eu esqueço de Jesus. Não, não é essa a filosofia, não é essa a maneira que nós devemos proceder. Nós não recebemos a graça? Recebemos. Então, vamos seguir Jesus. Vamos caminhar juntos com Jesus, na fé, no amor e na gratidão, e na esperança para que dias melhores virão,
E, através daquela graça, nós vamos conhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Senhor. E a partir de então, nós temos que tomar o exemplo do cego, seguir Jesus. Seguir o caminho de Jesus, mas é seguir o caminho de Jesus na fé, no amor e na gratidão. Amados irmãos, tenham todos vocês um santo e maravilhoso domingo e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Amém.